Imagina agora uma pessoa que está querendo, sei lá, ir para um destino a 30 quilômetros da casa dela. Só que esse destino ele é cheio de curvas, é cheio de pontos. E se você não tomar a decisão correta em alguns pontos para onde andar, você vai ficar perdido. E o principal, essa pessoa não tem um GPS, um Waze, um GPS de celular que ajude essa pessoa a chegar no ponto que ela queria. O ponto inicial é o ponto do estudo. O ponto final é o ponto da aprovação. E essa pessoa que está perdida no meio do caminho é o teu concorrente, porque você é meu aluno e você tem o direcionamento correto aqui com o Quebrando a Banca. Eu sou Geda Valentim, editor-chefe do ENF Concursos, e nos últimos 7 anos a gente tem ajudado pessoas, e principalmente nesse concurso aqui, concurso da EBSER, a conseguirem a tão sonhada aprovação. E esse projeto Quebrando a Banca é exatamente para te dar um norte do que é exatamente estudar, e não só isso, a gente praticamente leva você, porque você recebe as questões e o professor comenta questões com você, tirando todas as suas dúvidas. Então esse é um projeto muito especial para a gente aqui dentro do ENF Concursos, para ajudar você a chegar aonde você quis. Que o destino é qual? A vaga tão sonhada no concurso da EBSER. Já pensou? Daqui a um tempo, menos de um ano, que eu não sei se você sabe, já existe previsão no orçamento do próximo ano para contratar as 2.250 pessoas que vão passar nesse concurso. Já no próximo ano, no dia da sua nomeação, você lá anotando, que roupa é que você tá? Para imaginar agora, que roupa é que você vai no dia da sua aprovação? Você vai de terninho? Você vai com aquela camisa que você usava enquanto estava estudando? Fazia assim, até a camisa da sorte, né? Então a camisa da sorte, enquanto está estudando, foi fazer a prova e no dia lá você vai para a sua nomeação. Imagina como você vai estar nesse dia. Quem que vai estar com você lá no dia da sua nomeação no concurso da EBSER? Como que você vai estar se sentindo? Imagina que esse momento você vai estar lembrando de todo esse processo que você está passando agora de estudo, dessa indecisão de tudo. Mas na hora que você assina lá, o cargo é seu para sempre e tudo parece que é apagado, porque aquilo que você passou vai ser contado agora como história para contar a tua vitória. Então, Quebrando a Banca é para isso, para te ajudar a entender como a disciplina é cobrada e ainda mais, para te trazer questões práticas e o professor resolver isso junto com você. Já coloca aí nos comentários, EBSER, uma vaga é minha, hashtag uma vaga é minha, tá bom? Vamos de mais um Quebrando a Banca, que é o ponto de partida para você sair com o GPS na mão de agora até a sua vaga no concurso da EBSER. Vamos lá? Vamos para cima! Olá pessoal, muito boa tarde, por aqui professor André Rodrigues, professor de urgência e emergências aqui do ENF Concursos. Tem um tempinho que a gente não bate papo, né? Tem um tempo que a gente não se encontra, mas está voltando com algumas aulas, algumas atualizações, com um projeto novo do ENF, que é o Quebrando a Banca, com algumas dicas de concursos, objetivando a sua otimização nos estudos. O que mais cai, formas de cobrança das bancas e alguns termos conceituais, alguns conteúdos que podem ser, pelo menos que a gente considera mais importante na sua preparação para o seu concurso público. Tudo bem? Hoje nós vamos começar a trabalhar 3 temas distintos, 3 temas legais. O primeiro deles vai ser choque circulatório. O segundo deles nós vamos trabalhar com o tema reanimação cardiopulmonar e depois nós vamos terminar com classificação de riscos na emergência. Porém, 3 aulas distintas. Eu vou trabalhar primeiro a parte de choque, em seguida nós vamos interromper, então as aulas ficarão em separado, tudo bem? Essa nossa primeira aula nós vamos trabalhar choque, alguns conceitos, principalmente para você entender a fisiopatologia do choque. Porque entendendo a fisiopatologia do choque, quais são as anormalidades, quais são os desarranjos fisiopatológicos que ocorrem no organismo do indivíduo chocado, eu tenho certeza que você vai ter todo o subsídio para julgar qualquer item de prova, desde a sintomatologia que o indivíduo possa apresentar até os tratamentos. Isso tudo a partir da fisiopatologia. Compreender quais são os mecanismos de compensação que o organismo lança a mão no momento da emergência choque. Compreender o motivo de cada sinal e sintoma, porque o choque não é uma doença em si, ele é uma síndrome que pode acometer o nosso corpo de diversas maneiras, com diversas etiologias. Então, tendo essa compreensão de todo o mecanismo fisiopatológico, não de todo, mas de boa parte do mecanismo fisiopatológico, e principalmente dos mecanismos de compensação, você vai entender o motivo dos sinais e sintomas e, por conseguinte, você vai entender quais são as intervenções eficazes, pertinentes para cada tipo de choque. Choque, eu sempre digo que talvez seja uma das emergências que a gente mais tem uma amplitude de complexidade na prova. Por quê?
porque a gente tem desde questões muito simples no choque, como também podemos encontrar questões muito complexas, principalmente quando envolve fisiopatologia. Por exemplo, você conhece o mecanismo de compensação renal durante a emergência choque? Porque muitas vezes o indivíduo faz a faculdade de enfermagem, vai lá, fica 5 anos na faculdade e boa parte das faculdades do Brasil não tem uma disciplina de urgência e emergência ou de cuidados críticos do paciente. Consequentemente, o aluno fica sem ver aquilo, fica sem se aprofundar nisso. Quando chega no concurso público, ele se depara com aquilo e fala, e agora? Eu não estou preparado para essa emergência. Nosso papel aqui é esse, te preparar para isso, a partir da fisiopatologia. Beleza? Vamos lá então. Vou tentar ir devagar, para que vocês possam compreender sempre. Não existe definição de choque sem a tríade desses conceitos, desses termos, ok? Todas as vezes que nós vamos definir choque, embora boa parte das questões de concurso público já tragam o conceito de choque no seu próprio enunciado, outras poucas também podem te pedir o conceito de choque. Então, o conceito de choque, para ser completo, ele precisa desses 3 pressupostos. O primeiro é que nós temos uma falha circulatória ocorrendo no organismo. E presta atenção, não é uma falhinha circulatória, é uma falha grave. Bem? Então, para termos choque, nós temos uma falha circulatória grave. O motivo dessa falha nós vamos ver depois. Tá bom? Esse motivo ele pode ser uma falha devido a uma depressão abrupta do volume de líquido circulante, ele pode ser uma falha na bomba cardíaca, ele pode ser uma falha no mecanismo de controle do calibre dos vasos, ele pode ser uma obstrução em algum sistema. Isso vai ditar a falha grave. E essa falha grave vai ter por consequência, primeiro, um estado de hipoperfusão. Tudo bem? A falha grave leva a um estado de hipoperfusão. Hipoperfusão nada mais é do que má circulação. Você tem que saber, como profissional de saúde, você tem que saber o que é hipoperfusão. Isso é básico. Você tem que saber isso. Tudo bem? Então, a falha circulatória leva a um estado de hipoperfusão, de má circulação. Pessoal, presta atenção agora. Sistêmica. A hipoperfusão, ela é sistêmica. Ela acontece em todo o organismo. É por isso que quando trabalhamos conceitos de choque neurogênico, muitos autores dizem que esse choque é um choque relativo, porque a hipotensão é relativa, porque ela não atinge todo o sistema, só atinge o organismo abaixo da lesão. Isso relacionado ao choque neurogênico. Mas o choque, de maneira geral, quando a gente fala do estado de hipoperfusão gerado por uma falha circulatória, estamos falando de todo o organismo, ou seja, sistêmico. Naturalmente, fatalmente, um estado de má perfusão, de hipoperfusão, vai levar a um estado de hipóxia. Presta atenção, nós temos a hipoxemia, que é a depressão do volume de oxigênio na corrente sanguínea, e temos a hipóxia, que é a diminuição da oferta do oferecimento de oxigênio em nível celular, que é o que interessa. Não adianta eu ter um alto nível de oxigênio na corrente sanguínea se a minha célula não recebe. Então a falha grave leva a um estado de hipoperfusão que consequentemente vai levar a um estado de hipóxia. Ou seja, a célula não tem uma oferta de oxigênio suficiente. Consequentemente, sofrimento celular. A partir daqui nós começamos a culminar o choque. A partir daqui nós temos sofrimento celular. E esse sofrimento celular, ele pode avançar se eu não corrigir a causa, ou ele pode ser interrompido. E aí eu vou passar 2 slides aqui à frente, só para a gente entender melhor isso. Tudo bem? Olha só, nós temos uma célula normal num perfeito estado de homeostasia, me acompanha. De repente, ela recebe um estímulo nocivo. Qual é o estímulo nocivo em decorrência do choque? A ausência de oxigênio. Se eu não tenho circulação efetiva, eu tenho um estado de hipóxia. Nesse caso, é o estímulo nocivo que nós temos. Tudo bem? Se for um estímulo nocivo passageiro, leve, razoável, apenas uma situação de estresse celular, a célula pode se adaptar. Nossa célula tem essa habilidade. Ela se adapta. De que maneira, pessoal? A célula passa de uma respiração aeróbia
para uma anaeróbia. O que significa? Aqui eu tenho oxigênio. Aqui eu não tenho oxigênio. Nossa célula consegue produzir adenosina trifosfato, ATP, sem oxigênio? Sim, ela consegue, mas à custa de produção de muito ácido lático, que a gente não quer, mas ela consegue. O que eu quero é uma respiração aeróbia, na presença de O2. Porque aí ela produz a adenosina trifosfato, o ATP, sem grandes consequências. Então, se eu privo a célula de oxigênio e eu continuo com esse estímulo nocivo, eu vou provocar uma lesão celular. Percebam aqui, ó. Uma lesão celular. É aí das duas uma. Ou eu corrijo ou agora não vai ter mais jeito. Percebam aqui, pessoal. Se a lesão celular é leve, transitória, a lesão é reversível, desculpa. A célula consegue retornar a um estado de homeostasia. Mas se o estímulo nocivo progride, se a ausência de oxigênio, se a isquemia progride, a lesão se torna irreversível. Irreversível. E no caso do choque, acontece morte por necrose. Ok? Nós podemos ter morte por apoptose em outros estágios, que é uma morte programada. No choque, à medida que avança, nós vamos ter morte por necrose. E aí, essa necrose vai disseminando a morte celular. Ok? Muitas vezes a gente pensa na necrose como aquela feridona que a pessoa está lá. Morreu. A morte morreu. A célula morreu por estímulo irreversível e foi uma morte não programada, é célula morta por necrose. E aí, à medida que a célula morre, nós temos uma reação inflamatória. Qualquer morte celular gera uma reação inflamatória. E aí vira um efeito cascata, pessoal. Porque a reação inflamatória leva a maior estado de falha circulatória. Uma reação inflamatória que progride. A falha circulatória acentuada leva a um maior estado de hipoperfusão, que consequentemente acentua a hipóxia. Percebam isso. Em algum momento eu tenho que corrigir ou a falha, ou a hipoperfusão, ou a hipóxia. Principalmente a falha. Se é no coração, eu tenho que restabelecer aquelas funções. Se é no volume, eu tenho que restabelecer o volume. Se é no calibre dos vasos, eu tenho que restabelecer o controle vasomotor. Porque fatalmente isso virará um círculo vicioso e de uma situação de compensação, ele passa para uma situação de descompensação, consequentemente o próximo passo é óbito. Tudo que a gente não quer, certo? E um conceito um pouco mais simplório que nós podemos encontrar é esse. Né? Desequilíbrio entre a oferta e o consumo de O2 tecidual e celular. Beleza? O problema é que não é qualquer desequilíbrio que causa choque. Tem que ser um desequilíbrio acentuado. Um desequilíbriozinho não vai provocar choque. Tá bom? Mas em muitas questões de prova nós vamos encontrar esse conceito. A meu ver, muito simplório, mas que está presente em muitas avaliações. Desequilíbrio entre a oferta e o consumo de O2 tecidual e celular. Ok? Esse quadro, se você já pegou lá o livro aquele de patologia, Hobbes e Contran, é um quadro famoso que nós temos lá no mecanismo de choque, que ele descreve todo o passo a passo do choque, que inicia como, pessoal? Com uma diminuição do débito cardíaco. Beleza? Para a gente compreender novamente isso, o débito cardíaco, ele é compreendido entre o produto da frequência cardíaca, desculpa, deixa eu corrigir aqui os fatores melhor, o volume sistólico, produto do volume sistólico vezes a frequência cardíaca por minuto. Isso é o nosso débito cardíaco. Então, se eu tenho um volume sistólico naturalmente num indivíduo adulto, que varia mais ou menos entre 70 ml e uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, eu tenho um débito cardíaco em condições normais de 5.600
ml. Se eu tenho um débito cardíaco, o indivíduo sangrou muito. Se eu tenho um débito cardíaco de 30 ml e ele continua com a mesma frequência cardíaca, ele passa para 2.400 ml. Olha só, pessoal, quase que caiu na totalidade. Percebam. Ou seja, já adianto, um dos mecanismos de compensação é aumentar a frequência cardíaca. Nesse caso aqui, ele faria um débito de 3.600 ml. É o ideal? Não. Não, mas é uma forma de compensação. Ele está tentando compensar essa perda. Tudo bem? Então, esse é o débito cardíaco. Então, vamos voltar aqui. Diminuição do débito cardíaco é a primeira coisa que vai acontecer. Diminuindo o débito cardíaco, a circulação começa a ficar afetada. Vamos lá. Se diminui o débito cardíaco, tem menos sangue saindo dos ventrículos, tanto para os pulmões como para a circulação sistêmica, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, naturalmente a pressão arterial vai cair. Caindo a pressão arterial, nós temos agora uma queda geral na circulação. Em todos os sistemas, percebam, se há queda, há diminuição do fluxo cardíaco sistêmico. Vai afetar onde? Todos os sistemas. Olha aqui. Diminui a nutrição cardíaca, diminui a nutrição tecidual, de forma geral. Essa diminuição da nutrição tecidual, perceba o que ela vai causar. Diminuição da nutrição cerebral. Se eu tenho diminuição da perfusão cerebral, nós temos diminuição da atividade vasomotora. Presta atenção aqui, meu filho e minha filha. Olha só. Vaso sanguíneo também precisa de circulação. A túnica média, a camada média dos nossos vasos sanguíneos é formada de células musculares lisas. Precisam de nutrição tecidual. É essa camada que faz o controle vasomotor, ou seja, controla o tamanho do vaso. Se essa célula deixa de receber nutrição sanguínea, ela perde o controle vasomotor, consequentemente o vaso dilata. Se o vaso dilata, eu tenho um aumento do continente sem um aumento do conteúdo, ou seja, aumentou o vaso sem aumentar o volume que circula. Pressão arterial cai mais ainda. Percebem como é o efeito cascata? Vai só aumentando se eu não corrigir a falha. Diminuição da nutrição do sistema vascular. Mais uma falha no sistema vascular. Se eu tenho diminuição dessa nutrição, consequentemente, nós vamos ter aumento da permeabilidade. As células da camada íntima, elas são justapostas. A permeabilidade que fica nela, ela é seletiva. Passa por aqui o que o organismo quer, ou seja, é uma permeabilidade seletiva. Não é uma permeabilidade descontrolada. Seletivamente, há um influxo de íons, de mediadores inflamatórios, de macrófagos, células do sistema imune. Quando eu perco a nutrição e eu aumento a permeabilidade, consequentemente eu vou ter a saída de líquido do espaço intravascular para o terceiro espaço, ou seja, para o intersticial. O que acontece? Edema. É assim que acontece o edema. Aumento da permeabilidade vascular. Eu perco o líquido do vaso para o terceiro espaço. Consequentemente, mais hipotensão. O outro fenômeno que começa a acontecer é uma coagulação intravascular. O problema da coagulação intravascular são dois. Os problemas, né? Na verdade. Primeiro, que eu posso ter na microcirculação um aumento dessa coagulação. E se nesse vaso sanguíneo eu começo a ter a formação de vários pontos de coágulo, coagulação disseminada, consequentemente o fluxo sanguíneo fica interrompido. Mais isquemia, mais hipóxia celular. Percebem isso? E um outro problema aqui também é que se gasta muito fator de coagulação. E aí os focos hemorrágicos deixam de receber fatores de coagulação e a hemorragia não é controlada. Até culminar, pessoal, na diminuição do retorno venoso. Se eu tenho uma diminuição do retorno venoso, consequentemente eu tenho uma diminuição do volume sistólico. Se eu tenho uma diminuição do volume sistólico, eu tenho diminuição do débito cardíaco. Percebam, eu tenho que corrigir isso. Porque cada vez mais o mecanismo vai falhando. Esse slide eu já falei com vocês. Agora vamos aos mecanismos compensatórios, que são muito legais de se entender, muito legais de se estudar, porque por meio dos mecanismos compensatórios, nós conseguimos entender o motivo de diversos sinais e sintomas que o nosso paciente vai experimentar num estado de choque.
Primeiro mecanismo compensatório em que o organismo lança mão, sem sombra de dúvida, é o aumento da atividade simpática. Lembrem comigo lá da sua aula de sistema nervoso. A atividade simpática excita o organismo, a parasimpática inibe o organismo. Tudo bem? Então, para aumentar, o que eu quero com o organismo aumentando a atividade simpática? Manutenção do débito cardíaco, por meio principalmente do aumento da contratilidade miocárdica e o aumento da frequência cardíaca. Porque se eu aumento a contratilidade miocárdica, naturalmente eu aumento a quantidade de sangue que é expulso dos ventrículos. Se eu aumento a compressão, mais sangue sai. E se eu aumento a frequência cardíaca, esse ciclo é aumentado e mais vezes o sangue será expulso. E dessa maneira a gente tenta aumentar isso. Olha só. Cadê? Aqui a gente não tem, mas só para a gente entender novamente. O débito cardíaco vai ser igual a o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Certo? Então, todas as vezes que a gente ativa o nosso sistema simpático e age no coração, nós temos um aumento tanto da contratilidade miocárdica como da frequência cardíaca. Se eu aumento a contratilidade miocárdica, eu vou aumentar o volume sistólico. Se eu aumento a frequência cardíaca, eu vou aumentar esse ciclo. Então eu expulso mais sangue do coração e em mais vezes, tentando compensar o volume que não circula de maneira efetiva mais. Esse é o principal mecanismo que nós temos e é um dos primeiros a ser lançado mão. Então, quando eu noto um paciente em choque com taquicardia, e presta atenção, a essa altura do campeonato, obviamente você tem que saber disso. Eu não verifico qualidade de pulso em paciente na emergência em pulsos centrais. Pulsos centrais nós verificamos a ausência ou presença de pulso, no geral. Todas as vezes que eu quero saber a qualidade do pulso, eu dou preferência para um pulso periférico. Num choque avançado, por exemplo, ele pode muito bem ter presença de pulso central e ter um pulso periférico ausente. É um mecanismo de compensação. Uma vasoconstrição periférica nos membros mudam a direção, o fluxo de sangue para a parte central. E aí eu não percebo um pulso radial. Então, qualidade de pulso nós verificamos por pulso periférico. O mais utilizado, claro, que é o pulso radial. Então, esse é o nosso primeiro mecanismo de compensação. O outro mecanismo de compensação importante é o mecanismo de compensação respiratório para tentar conter o avanço da acidose. Tudo bem? A gente tenta fazer isso através da respiração. E aí, se eu noto o indivíduo chocado, hiperventilando, o meu mecanismo, o meu feedback tem que ser de pensar automaticamente numa resposta compensatória do paciente, porque ele pode estar numa acidose. Por quê? Essa questão, ela caiu no último concurso, uma questão envolvendo isso aqui, caiu no último concurso do Corpo de Bombeiros aqui do DF, que era para o aluno justamente supor esse processo, porque que o indivíduo desenvolvia aquele sinal e sintoma. Então a gente começa novamente com a situação de isquemia. Lembre que eu falei para vocês que numa situação de isquemia, onde o organismo é privado do oxigênio, ele transita de uma respiração aeróbia para uma anaeróbia. Nós temos O2 aqui e aqui nós não temos O2. Nós produzimos ATP, adenosina trifosfato, através da respiração anaeróbia? Sim, claro que sim. Só que agora, através dessa respiração, nós produzimos muito ácido lático. Se eu produzo muito ácido lático, consequentemente eu despejo na corrente sanguínea mais íons hidrogênio, H+. Então olha aqui o colchete de concentração e a setinha elevada, indicando que os íons H+, estão na concentração elevada agora na corrente sanguínea, consequentemente nós temos agora uma situação de acidose. O pH sanguíneo, ele varia entre 7,35 e 7,4. Ele vai cair agora esse pH porque aumentou os íons H+ na corrente sanguínea. Eu tenho uma situação de acidose. E agora prestem atenção comigo. Eu tenho na corrente sanguínea pelo menos 2 componentes que acidificam o meio. Quais são eles? Os íons H+ decorrentes da isquemia do ácido lático
e temos o ácido carbônico, que é o CO2, produto do metabolismo celular. Eu consigo eliminar íons H+, do ácido lático pela respiração? Nem tanto. Mas eu consigo eliminar CO2 pela respiração? Sim. Então, se eu eliminar mais CO2 pela respiração, consequentemente eu vou diminuir a concentração de íons H+ na corrente sanguínea. Percebem isso? O que o organismo faz? Começa a hiperventilar. Ele aumenta a atividade respiratória. E aí eu vejo meu paciente chocado como... Para quê? Para eliminar mais íons H+, e, consequentemente, pela liberação de CO2, aumentar, nesse caso, o pH, tornando o sangue mais próximo do seu pH. 7,35, 7,40. Tudo começou pela isquemia. Não tenho oxigênio, faço respiração anaeróbia. Respiração anaeróbia gera muito ácido lático. Muito ácido lático, muita concentração de íons H+ na corrente sanguínea. Começa a hiperventilar para liberar mais CO2, através do CO2, mais íons H+, para a gente corrigir essa acidose. Porque se ela chegar em determinado nível, ela passa a ser incompatível com a vida e aí eu mato o paciente. O paciente entra num estado típico que caminha para óbito, cursa para a morte. Ok? Aqui é a compensação renal, que muita gente apanha, leva couro da compensação renal. Então, os nossos rins, paciente cardiopata sofre, né? Diversos tipos de pacientes vão sofrer. O paciente o paciente renal, ele tem um nível de sofrimento muito elevado porque afeta todo o organismo. Tudo é desregulado ou é regulado pelo rim. Nossa pressão arterial também não vai ser diferente. Ela vai funcionar dessa maneira. Não vai ser diferente. Nossa pressão arterial, ela tem um mecanismo de controle renal. Então, muitos pacientes que são nefropatas têm um descontrole da pressão arterial e acabam ficando hipertensos também. Como que isso vai funcionar? Todas as vezes que o fluxo sanguíneo diminui, nós vamos sofrer, por ação simpática, vasoconstrição das arteríolas renais. As arteríolas renais diminuindo de tamanho, fazendo vasoconstrição, nós temos um conjunto de células chamadas células da mácula densa que ficam lá nos rins, que identificam essa diminuição do fluxo e liberam a secreção de renina. Aí começa o mecanismo de controle. O sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vou até anotar para você. Renina, angiotensina, aldosterona. Todas as vezes que o fluxo renal diminui, células da mácula densa aumentam a secreção de renina. Ok? A renina converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 1 tem um efeito vasoconstritor, mas muito discreto mesmo. E todas as vezes que a renina age na angiotensina 1 e a converte em angiotensina 2, a angiotensina 2 tem um efeito vasoconstritor potente. Então, se eu tenho um indivíduo em choque e eu quero aumentar a pressão arterial dele, a angiotensina 2 vai ser extremamente útil, porque ela vai fazer isso. Ok? Tranquilo com isso, pessoal? Cadê? Desculpa, eu fiz um sistema errado aqui. Eu quero que vocês voltem. Tudo bem? No que eu falei. A renina converte o angiotensinogênio. Beleza? Acabei pulando uma parte com vocês. Então volta aqui. A renina age no angiotensinogênio. O angiotensinogênio é produzido lá no fígado. Esse angiotensinogênio vai ser convertido em angiotensina 1. Tranquilo, pessoal? E depois
vai ser convertida na angiotensina 2 pela ação da enzima conversora de angiotensina. Lembra do captopril? O captopril age justamente aqui, ó, na enzima conversora de angiotensina. Como ela inibe essa ECA, o captopril, ela não deixa a 1 ser convertida em 2. Então, libera a renina age no angiotensinogênio e converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, apesar de ter efeito vasoconstritor, ele é muito discreto. O que eu quero é a 2. Então, quando a angiotensina 1 passar lá pelos pulmões, ela vai encontrar a enzima conversora de angiotensina, que vai converter em 2. Agora sim, a angiotensina 2 é altamente vasoconstritora. Vai fazer vasoconstrição, aumentar minha pressão arterial. E aí tem outro porém dela. A angiotensina 2 age lá nos rins novamente, ok? Ou nas nossas glândulas suprarrenais para a liberação de aldosterona. O que a aldosterona vai fazer nesse caso? É por isso que o sistema é renina, angiotensina, aldosterona. O que ele vai fazer? A aldosterona vai lá nos túbulos renais e aumentar a nossa reabsorção de sal, de sódio. Ao invés de a gente excretar muito sal, nós vamos reabsorver. Ao reabsorver esse sal, pessoal, a água volta junto. A água segue o gradiente do sal. Reabsorvendo muito sal, nós reabsorvemos mais água. Ou seja, nós mantemos líquido no organismo. Tudo que eu não quero no choque, é perder líquido. Uma vez que a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio e aumenta a reabsorção de água, eu mantenho mais líquido no organismo para manter a pressão arterial. Então, esse é um outro mecanismo. Tem outros mecanismos? Tem também. Agora, nós percebemos esse organismo na prática clínica? Não, não percebemos. Não percebemos. Percebemos a taquicardia, percebemos o aumento da atividade respiratória. Desse aqui não percebemos, mas saiba que isso está acontecendo no organismo do indivíduo chocado. Aqui um quadro para que você veja, é uma espécie de mapa mental, né? Mas o mapa mental é muito importante que cada um faça o seu, tudo bem? Isso aqui é um mapa mental baseado em uma ideia de quem estava enxergando, que inclusive passa por drogas que devem ter ser usadas, o tipo de tratamento, o tipo de classificação, tipo de sinais e sintomas, mas é interessante aqui, à medida que você estude, você cria o seu núcleo central do mapa mental e a partir daí faça todos os seus pensamentos, né, os seus starts, os seus gatilhos para puxar os seus conteúdos. Vamos fazer exercício. Um da VUNESP. Vítima de ferimento por arma de fogo na coxa direita foi admitido na sala de emergência com suspeita de lesão na artéria femoral. Apresenta sinais e sintomas compatíveis com choque hipovolêmico moderado. Entre outros cuidados de enfermagem, o enfermeiro deve monitorar os padrões hemodinâmicos a cada 30 minutos. Se eu for monitorar padrão hemodinâmico a cada 30 minutos, eu vou perder meu paciente. Eu tenho um indivíduo com choque hipovolêmico, é monitorização hemodinâmica constante, o tempo todo. Se eu for esperar 30 minutos, ele vai morrer. Estabelecer acesso venoso calibroso, aplicar uma ampola de vitamina K, porque aí eu vou atuar na via de coagulação, né? Colocar o paciente em posição de CIS, garrotear o membro afetado acima do orifício de entrada. O cuidado de enfermagem específico aqui, previsto há muito tempo que nós temos, é o quê? Estabelecer acesso venoso de grosso calibre. Hoje nós fomos doutrinados a pensar no calibre 14, presta atenção. Nós fomos doutrinados a pensar no calibre 14. Hoje nós estamos sendo incentivados a usar 14, 16, 18, porque com calibres um pouco menores nós vamos infundir menos líquido. Aí você fala, André, infundir menos líquido sim. Durante muito tempo nós encharcávamos nossos pacientes com muito líquido, numa tentativa numa boa vontade de achar que estávamos ajudando, nós estávamos matando nossos pacientes. Causando hemodiluição, causando congestão pulmonar, causando diminuição de fatores de coagulação, diversas patologias associadas, ou anomalias associadas. Então a gente diminui o calibre do vaso que nós vamos pegar, o acesso é calibroso? Continua sendo calibroso. Mas agora vamos trabalhar com 16, 18 ao invés de 14, tudo bem?
Então a letra B é o nosso gabarito. Assinale a alternativa que contemple uma das várias características do choque cardiogênico. Vamos lá, pessoal. Melhora do bombeamento do coração, diminuição da pressão venosa central, boa perfusão tecidual, aumento da força de contração, diminuição do débito cardíaco. O choque cardiogênico tem uma característica peculiar, ele aumenta um pouquinho a pressão venosa central. Mas se eu falo de diminuição da efetividade da bomba, consequentemente eu afeto o que, gente? O débito cardíaco. Tudo bem? Se eu tenho uma bomba que falha, que não tem volume de ejeção suficiente, é débito cardíaco que cai. No atendimento a um politraumatizado, onde há suspeita de ruptura de baço, o técnico de enfermagem e toda a equipe deve tomar iniciativas para prevenir o baço é um órgão altamente vascularizado, tem órgão sólido altamente vascularizado. Todo órgão que é altamente vascularizado e é atingido, nós temos uma hemorragia acentuada presente. Se eu tenho uma grande hemorragia presente, esse choque está acentuado a choque hemorrágico, nesse caso aqui, um choque hipovolêmico, perda de volume. Ok? Choque hipovolêmico. O choque tal ocorre devido à alteração da tonicidade da parede do vaso, provocando seu relaxamento. Com isso, o vaso fica maior que a quantidade de sangue circulante em seu interior, levando à hipotensão. Complete a frase a seguir, assinale a alternativa. Vamos lá. Quando eu tenho um choque que decorre de problemas no volume circulante, nós temos um choque hipovolêmico. Quando eu tenho um choque que decorre de um problema, uma falha no coração, eu tenho um choque cardiogênico. Quando eu tenho um choque que decorre da dilatação do vaso, da perda do calibre dos vasos, nós temos um choque chamado de distributivo, porque é justamente os nossos vasos sanguíneos que é a rede de distribuição. Então o choque distributivo, letra B, é que é a resposta para a gente nesse gabarito, certo? Essa questão é muito boa mesmo, porque tem duas questões importantes aqui. VUNESP. A relação do volume efetivo de líquidos, clinicamente, classifica o choque hipovolêmico em leve, redução do volume de sangue menor que 20%, moderado, redução de 20% a 40% do volume de sangue, grave, déficit maior que 40% do volume de sangue. Portanto, é correto afirmar que a base da terapia do choque hipovolêmico é, gente, a base da terapia do choque hipovolêmico é restabelecer volume. Presta atenção nisso. Não é dar droga vasoativa. A base da terapia do choque hipovolêmico é restabelecer, é fazer uma ressuscitação volêmica de volumes. Isso pode ser feito de que maneira? Pode ser feito com líquido cristalóide. Quais são os exemplos mais clássicos de líquido cristalóide? Solução fisiológica 0,9%, Ringer lactato. Hoje já se tem uma discussão muito grande se a gente deve usar no paciente para reanimação volêmica líquidos balanceados ou líquidos não balanceados. Quais são os líquidos balanceados? O Ringer lactato, a solução de plasma light, ok? São líquidos balanceados. Os estudos estão demonstrando que quando a gente faz reanimação em pacientes críticos com líquidos balanceados, eles têm menor incidência de lesão renal, menor sobrecarga renal, menor necessidade de terapias de substituição renal, diálise, por exemplo. Então, mas a base é uma reanimação volêmica, que pode ser feita com líquido cristalóide, com solução coloide e pode ser feita com hemoderivados. Qual o meu objetivo principal? Nesse caso, pessoal, restabelecer o volume intravascular. E aí eu vou entrar numa dúvida entre duas questões aqui, a A e a E. Porque uma fala de restabelecer o volume intra e a outra de volume extra. Se eu restabelecer só o volume extravascular e deixar o intravascular, a hipotensão vai persistir. Agora, é claro que nós sabemos também que boa parte do líquido que é infundido intravascular, ele vai se disseminar para o extravascular e fazer o seu preenchimento.
Então, nosso principal objetivo aqui é restabelecer o volume intravascular. Presta atenção. Restabelecer o volume intravascular por acesso venoso calibroso e infusão de cristalóides, colóides ou hemocomponentes. Agora, presta atenção nisso. Em quantidade e velocidade suficiente para correção rápida. Acabou a história de líquido agressivo. Acabou a história de líquido agressivo. Em quantidade e velocidade suficiente para correção rápida. Tudo bem? Então, nosso gabarito, apesar de não ter saído aqui, é a letra A. Uma das principais causas de choque cardiogênico, o que é, pessoal? Infarto agudo do miocárdio. Não tem para onde correr. Hemorragia, bactéria gram-negativa, desidratação, diabetes? Não. Infarto agudo do miocárdio. Tudo bem? Então a gente encerra essa parte de choque. Depois os senhores e senhoras terão outro momento para a gente falar agora sobre parada cardiorrespiratória e depois sobre classificação de risco na emergência. Tudo bem? Até logo mais. Abraço. Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assiste esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo,
legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora que você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 em 12 vezes de R$ 24, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo, mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai.
tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcursos.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado mais trêmulo, e está escrito lá, aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para a sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento, você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o EnfConcurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do EnfConcursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O EnfConcurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, EnfConcurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim.
hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSERC. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pedras no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.